A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no 18º áudio, né, meus irmãos? Tá cumprido esse estudo, mas fazer o quê? A gente tem que estudar, não é verdade? Então, não vamos se preocupar pela quantidade não. Vocês já me disseram que não liga? Então vamos lá. 18º áudio, né? O tema do nosso estudo, meus irmãos, é aprendendo mais, né? Estamos falando da Bíblia Sagrada, passeando por vários livros. Ainda estamos em 1 Samuel, né? Já vimos que Saul saiu de cena, né? Já morreu e tudo. Agora, desculpa, não morreu ainda não. Ele foi rejeitado. Mas agora Deus vai ungir a Davi, né? Vamos lá? 1 Samuel capítulo 16 e o verso 13 diz assim, ó. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramã. Então agora Davi foi ungido. Mas ele tomou o trono? Ainda não. Ainda Saul está no trono, né? Então, nós vamos, meus irmãos, agora passar rapidamente em algumas cenas, né? No capítulo 17 e no verso 23, nós vemos aqui que o gigante Golias insulta os israelitas. Está tendo uma guerra ali dos filisteus contra Israel e os filisteus têm um gigante. Vamos ver? Verso 23 do capítulo 17, ó. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo dos exércitos dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Olha só, enquanto Golias estava gritando, Davi ouviu essa palavra, ó. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Os soldados de Israel estavam atrás da moita com medo. E Davi ouviu aquilo. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas. Davi foi ungido rei, mas ele ainda não assumiu o trono. Quem está no trono, quem está sentado no trono? Saul. Mas Saul estava na guerra? Não. Veja o verso 25 ainda, ó. E o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos à casa de seu pai em Israel. Então, se Davi matasse Golias, ele casaria com a princesa e os seus pais nunca mais pagariam imposto. É o prêmio. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão, lembra? Que ele era do exército de Saul. Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira, e Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Então agora Saul falou: quer dizer que tem alguém aí que enfrenta o Golias? Manda trazer para cá. Agora nós vemos que Davi ele se dispõe a pelejar contra o gigante, e aí Saul quer que ele veste a armadura dele, mas acaba não servindo. Assim, meus irmãos, ele tira a armadura de Saul e vai para a guerra, né? Então Davi encontra-se com o gigante no versículo 48 de 1 Samuel 17. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se contra o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu,
com uma funda e com uma pedra. O feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Verso 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou-lhe com ela a cabeça. Peraí que tá passando um avião. Que Deus abençoe o piloto desse avião. E outro dia me repreenderam. O senhor só ora pelo piloto e os passageiros. Tá bom. Desculpa. Que Deus abençoe o piloto e também os passageiros, né? Que estão lá com ele, né? Bom, vamos continuar o verso 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e o tirou da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim, até Gade, até Ecrom. Verso 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele sobre a sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi, encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo? De quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Ninguém nem sabia de onde estava surgindo aquele menino que matou um gigante. Verso 57. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo a ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem é filho mancebo? Mancebo significa jovem, né? De quem são seus pais, meu jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Conquistou a vitória, meus irmãos. Olha que lindo, meus irmãos. Aí nós vamos encontrar aí pela frente a amizade de Jonatas, que é o filho de Saul, com Davi, né? E as mulheres cantavam, meus irmãos, assim, sabe? Um cântico, né? Que isso irritava a Saul, né? Isso, às vezes, as mulheres cantavam que Saul matou um tanto e Davi matou mais desse tanto. Então isso acabava irritando ele, né? A Saul, aonde Saul começou a intentar matar a Davi. E isso começou a surgir uma ira sobre ele. Isso que Saul nem sabia, era o grande rei que tomaria o seu lugar. Pois bem, meus irmãos, agora nós vamos partir para um outro versículo que eu só vou ler amanhã, né? A inveja da glória de Deus. Sabe quando a glória de Deus está em você? A inveja da glória de Deus, né? Nós só vamos falar isso amanhã. Eu vou explicar para vocês e nós vamos viajar um pouquinho mais aí sobre a trajetória do próximo rei de Israel. Não perca, ele ainda não assumiu o trono, né? Vamos ver quem foi que teve inveja da glória, né? Quem foi que teve a inveja de Davi, né? Então nós vamos ver isso amanhã. Eu deixo vocês aqui com a curiosidade, né? Eu deixo vocês aqui com a curiosidade. Eu preciso muito que vocês me ajudem, meus irmãos, a divulgar o Cafezinho com Jesus, a passar para os seus amigos, sabe? Porque assim, meus irmãos, alcançaremos mais vidas. Eu preciso de vocês, tá bom? Sem vocês, nós não vamos a lugar nenhum. Amém? Bom, eu espero que vocês estejam fazendo a lição de casa, e a lição de casa de hoje é Jonas, capítulo 2, verso 9. Jonas, capítulo 2, verso 9. Algumas pessoas têm me ajudado bastante também, divulgando as lições de casa para outras pessoas, meus irmãos. Se você não quer fazer, não há nenhum problema. Mas se você quer, me ajude, meus irmãos. Passe para outras pessoas, né? E a gente vai estar abençoando outras vidas também. Bom, você que quer adquirir o meu pendrive, você gosta do Cafezinho com Jesus? Você gostaria de ter uma coleção dos Cafezinhos com Jesus? Legal. Então, saiba que já é possível. Por quê? Porque o pastor Alex tem um pendrive. Dentro desse pendrive vem 20 estudos. Tá entendendo? Vai vir 20 estudos para você.
Você vai ligar ou mandar mensagem para o Wagner ou para a Raquel. Falando com eles, você pode adquirir o pendrive. Custa R$ 65,00 e você não paga frete algum. Ele chega na sua casa rapidinho e você faz a sua coleção. Amém? Então, não perca. Você pode comprar para você ou presentear alguém. Você sabe alguma coisa do Apocalipse? Temos lá o estudo do Apocalipse também. Imagina que bênção você saber de tudo? Com a ministração do pastor Alex. Amém?